Boa noite, quem está chegando. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Estamos aqui numa live para a gente bater um papo sobre numerologia, sobre radiestesia e medindo a energia de vocês através do pêndulo, né? Através do gráfico. Tão importante medir a energia quanto medir a pressão, né? Estou tentando fixar aqui, mas nós somos como antenas de rádio. Então nós sintonizamos determinadas frequências. E essas frequências são as frequências que a gente leva para o nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente faça esse monitoramento para que a gente trabalhe para melhorar aquilo que está no nosso entorno. Então meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, consultora em numerologia cabalista e radiestesia e estudante Rosa Cruz há 40 anos, tá? Então eu estou aqui para fazer esse trabalho de medir a energia de vocês, tão importante quanto medir a pressão, exatamente porque nós sintonizamos determinadas frequências que nos levam para determinados locais durante o dia, não é? Então, quanto mais elevada for a nossa frequência, mais a gente consegue contato com elementos de luz, não é verdade? Então, o mínimo da nossa frequência para que a gente possa começar a trocar com os anjos é 250 Hz, é o mínimo. Enquanto a gente estiver abaixo de 250 Hz, nós estamos misturados com a maioria das pessoas. E todas as vezes que a gente se mistura a essa materialidade, a essa questão, veja bem, eu não estou aqui querendo dizer que o material não seja importante, tá? Até porque a gente vive num mundo onde o material ele é importante, mas nós precisamos equilibrar a nossa energia se a gente deseja dias melhores, né? Já vou ver o Francisco aqui. Se nós desejamos dias melhores, a gente precisa trabalhar a nossa energia. Então não adianta ficar repetindo padrões, repetindo coisas, repetindo afirmações, se o seu comportamento direciona você para um tipo de energia baixa. É isso que eu quero que vocês entendam. É perda de tempo, a pessoa ficar repetindo afirmações se ela não muda o comportamento dela, se ela não muda as atitudes dela, porque não adianta, o universo não conversa com você através das suas palavras, e sim por intermédio dos seus sentimentos. Então é importante que a gente faça esse monitoramento e que a gente trabalhe a cada dia para melhorar a nossa energia, porque Deus, ele está o tempo inteiro enviando o seu maná. Isto é bíblico, né? Deus envia o seu maná, que são as bênçãos, mas a gente não consegue colher, por quê? Porque as pessoas vivem na parte material, agarradas ali ao ego. Então o ego não permite que ela colha aquele maná que Deus disponibiliza a todo momento para a gente. Então vamos começar aqui com a energia do Francisco. Hoje eu trago o baralho dos orixás, que as pessoas gostam muito, né? Que é um oráculo para a mensagem. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Francisco Rodrigues Pimentel, nascido em 4 de outubro de 1979, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Francisco Rodrigues Pimentel, 4 de outubro de 1979. Bom, a informação que me aparece aqui, Francisco, é uma informação de frequência de raiva. Então, o que a gente tem que entender? Muitas das vezes a gente briga no trabalho, briga dentro de casa, discute, não é? E às vezes a gente pensa que dissolveu aquilo ali, que perdoou, que dissolveu, mas na verdade a frequência continua ruminando inconscientemente dentro da gente, né? Então, inconsciente aquilo fica ruminando. Então, às vezes, essa vibração é uma vibração, na maioria das vezes, inconsciente, porque nós só temos de 4 a 5% do consciente. Então tem gente que é tão ligada na matéria, no ego, tem gente que tem essa ligação que ela não sabe nem o que vestiu no dia anterior, ela não sabe nem o que comeu, porque ela só está ligada em ter, em possuir, em conseguir, não é? Que é a vibração do ego. É uma vibração baixa de 125 Hz, né? Então a gente precisa monitorar isso aí para que a nossa energia suba. E para que a energia suba,
nós temos que mudar os nossos paradigmas. E como nós mudamos os nossos paradigmas? Através da numerologia cabalista. É através desse trabalho que você consegue perceber o que está no teu entorno, entender quem é você, entender os teus acordos, entender a tua força para que possa ser manifestada então essa mudança. Então vamos ver a carta que saiu para o Francisco aqui de mensagem, fala das almas, né? Sabedoria e tranquilidade é tudo que você precisa nesse momento. Pense muito antes de falar e seja carinhoso com você e com os outros. Olha, tem tudo a ver com a raiva, né? A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, a compreensão, a humildade e a sabedoria, consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é o caminho para a evolução. Seja a luz. Vamos lá. E eu trabalho com numerologia há 40 anos. Quem quiser, já vou ler o da Marilene, quem quiser fazer o mapa de numerologia comigo, é só me contatar via WhatsApp. Porque ali você vai ter uma dimensão de quem realmente é você, o que você está fazendo aqui. Você vai equilibrar, vai ter a oportunidade de equilibrar o seu nome, porque 30% dos seus problemas vem no seu nome e 70% na data de nascimento. E através da numerologia, a gente tem condição de entender o porquê das minhas repetições. Evidentemente, um trabalho feito por um numerólogo, uma pessoa que vai saber te explicar, né? O porquê das minhas insatisfações, o porquê das minhas repetições, o porquê que eu não consigo sair do lugar, o porquê que eu não consigo conquistar aquilo que eu quero conquistar. Então, nós temos que entender uma gama de coisas antes da gente começar a querer alguma coisa, porque nem sempre a grama do vizinho é a mesma grama que eu posso ter na minha casa. Entende? Porque isso depende daquilo que você foi contratado para cá. Cada um tem uma missão, cada um trabalha numa missão específica nessa empreitada que se chama vida. Mas eu preciso entender, né, o que cabe a mim, para que eu possa trabalhar nessa direção. Enquanto eu estiver trabalhando na direção oposta, eu vou perder meu tempo, vou repetir, vou adoecer e não vou conseguir conquistar nada. Sabe aquela coisa de aceita que dói menos? É por aí. Porque muitas das vezes as pessoas, eu digo isso porque isso aconteceu comigo. É uma história que eu trago e que eu já compartilhei aqui com vocês. Não é? Eu queria ser uma jornalista famosa, queria ser uma profissional liberal, uma pessoa independente, não estava nos meus planos o casamento, não estava nos meus planos constituir família. Eu queria viver para o meu trabalho, sabe? Só que tudo aconteceu ao contrário. E eu só dei conta disso muito tempo depois, porque eu tentava insistir. E sabe aquela coisa de você insistir e bate na trave, insiste, bate na trave, insiste, bate. E cada vez que a gente insiste, é um tempo que a gente perde. E o tempo é uma coisa muito preciosa na nossa vida. Não é? Quando a gente olha, quando a gente pisca, o tempo já foi. Por isso é necessário que a gente comece a ter esse entendimento desde já para o nosso próprio bem. Porque eu costumo dizer para as pessoas, a repetição, a insatisfação, o sentimento de fracasso, de impotência, traz doença. Porque ele fica repetindo dentro de você, ele fica repetindo. Isso traz doença. E a partir do momento que o perispírito é afetado com isso e passa para o corpo físico, a gente não tem muito o que fazer a não ser aprender a conviver e estabilizar aquela situação através de terapias e de autoajuda. Então, o interessante é você correr antes que você adoeça, para evitar problema, não é? Vamos aí medir a energia da Marilene, que traz um probleminha kármico. A Marilene traz um probleminha kármico que afeta não só a questão financeira, como a questão de relacionamentos, né? Então, ela precisa fazer o mapa para entender o porquê desse problema kármico e o que é que ela precisa fazer para melhorar o fluxo de dinheiro e o fluxo de você, como é que eu vou dizer, de você se dar melhor com as pessoas, né? Porque a Marilene, ela traz uma variação de comportamento muito grande devido a essa questão kármica. É uma pessoa ansiosa, né? Que não sabe, não tem paciência para esperar,
ansiedade, né? E outras coisas por trás, né? Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar no nível vibracional de Marilene dos Santos Alves, nascida em 19 de outubro de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Marilene dos Santos Alves, 19 de outubro de 1977. A Marilene, ela está aqui na vibração onde está a maioria, onde a maioria se encontra, que é a vibração do ego, né? Que é no desejo, o desejo de ter, o desejo de ter, de possuir, né? É a materialização, é o eu sou materialista, eu estou aqui para comprar, eu quero consumir, não é? E é uma vibração de 125 Hz, muito aquém daquilo que a gente precisa alcançar para começar, para que os anjos comecem a despertar e para que a gente possa emanar, né? Para que a gente possa colher o maná que vem do céu. E a mensagem que saiu para ela fala de Oxalá, o poder da criação. A fé de mãos dadas com a razão traz a paz. Olha o que eu acabei de falar, né? Não desanime precipitadamente, mas também não coloque energia de vida em solo infértil. Prepare-se para as conquistas, tenha fé, seja sábio, estude e vá à luta. Tudo depende do estudo, né? A gente tem que entender que a espiritualidade, quando a gente começa a trabalhar a espiritualidade, a gente coloca um manto de proteção. Não tem aquele manto da invisibilidade que a gente via nos desenhos animados quando a gente era criança? Então, a espiritualidade, ela é um manto, não é? E a gente precisa desse manto para equilibrar a nossa vida, porque a nossa vida depende de equilíbrio, é o material e o espiritual. Então não adianta eu ter uma parede de diplomas universitários se eu não consigo aplicar aquele conhecimento na minha vida. Eu vou ter uma vida miserável, cheia de problema. Posso até ter dinheiro, mas vou ter uma vida solitária, cheia de problema, brigando com todo mundo, vou me transformar numa criatura insuportável, né? Devido ao quê? Ao ego, né? Então, Francisco, qual o valor? Eu não tenho condições de passar por aqui o valor do mapa. Aliás, eu estou trabalhando em promoção. Se você quiser saber, você precisa entrar em contato comigo via WhatsApp. Meu contato está aqui embaixo. Ou a melhor forma é você ir ali na minha bio, tem ali uma abazinha WhatsApp, é só clicar ali que você cai, deixa uma mensagem, porque se eu falar em valor aqui, eu caio no Shadowban. Então eu passo todas as informações por lá. Hoje eu estou trabalhando em preço promocional. Se você agendar o seu mapa de numerologia, vai junto o de astrologia de graça. E aí você ganha um conhecimento total sobre você. Qual é a diferença, Silvana, de astrologia para numerologia? A astrologia, ela fala do céu no momento que você nasceu. Tá? Qual era a configuração do céu quando eu nasci? A numerologia, ela já vai trabalhar em cima do seu nome e da sua data de nascimento. Então, quais são os problemas que eu trago no meu nome que me impedem de conquistar o que eu desejo? Por isso é que os artistas procuram a numerologia para mudar de nome, para mudar de assinatura, os grandes empresários, as grandes empresas, tudo vive à base da numerologia. Porque isso é um conhecimento milenar e que faz com que determinadas culturas sejam a cultura dominante financeiramente do planeta. E determinados empresários, então, quem é esperto, quem é vivo, né, trabalha em cima da numerologia para melhorar a sua própria vida e equilibrar aquilo que está desequilibrado. Vamos lá. Então, eu peço que você me procure via WhatsApp. Vamos lá, Cássia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Cássia Henke, nascida em 1 de julho de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Kátia Henke, nascida em 1 de julho de 1977, também aqui numa vibração de desejo. Né? Então a Cássia, por exemplo, ela tem repetição de 7. Um 7, ele é um número do conhecimento, mas quando ele tem excesso, ele já trabalha no lado negativo. Então a gente precisa fazer o acerto através do equilíbrio da assinatura, tá? Porque um excesso de número 7
ele traz muito problema com orgulho, e o orgulho é autossabotagem, a pessoa acaba tropeçando nos próprios pés, né? De vez em quando a vida está tombando a pessoa. Vamos lá, e tem que trabalhar isso com a assinatura. Limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa dor e angústia. É das águas que a vida surge e são delas que limpam tudo. Tome um banho de mar, se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da vida. As pessoas que estão me deixando mensagem, eu peço que aguarde um pouquinho, eu terminar a live, que eu passo todas as informações por lá, tá? Vamos lá. O Wellington, ele traz também um probleminha kármico, né? Que precisa ser ajustado. Então, por exemplo, o Wellington, ele começou, provavelmente, devido a essa situação kármica, ele começou a trabalhar muito cedo. E quando eu falo trabalho cedo, eu estou falando o trabalho dos 12, 14 anos. E esse trabalho, às vezes, nem sempre ele é remunerado, mas é aquele trabalho cujos pais dão responsabilidade à criança desde muito cedo, por conta desse problema kármico que ele traz. Então, para que o dinheiro pare na mão dele, né? Porque ele tem condição de enriquecer com essa dívida kármica. Então, muita gente acha que a dívida kármica, ela é só um problema, né? Não, ela não é só um problema. Ela pode ser uma bela solução se você souber trabalhar. Então, o Wellington, ele tem toda a condição de enriquecer, mas ele precisa conhecer o que ele precisa fazer e onde ele deve aplicar o dinheiro, colocar o dinheiro para que ele não perca, porque ele é suscetível a isso, a perder dinheiro, entrar em sociedade falida, não é? E sustentar, às vezes, um filho que não quer trabalhar, alguém que não quer, sabe, às vezes pai, às vezes mãe, sustentar a vida inteira devido a essa questão kármica que ele traz. Então, ele precisa fazer um mapa para equilibrar isso aí. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Wellington Simões de Macedo, nascido em 14 de novembro de 1995. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Wellington Simões de Macedo, 14 de novembro de 1995, também aqui na vibração do desejo. Então, repara que a maioria está tudo na mesma vibração, que é a vibração da matéria. Enquanto a gente estiver agarrado à matéria, enquanto a gente estiver trepado ali, agarrado naquilo ali, daqui ninguém me tira, eu quero ter, eu quero possuir, a gente não consegue se destacar da maioria e com isso ser ouvido em nossas preces, ser ouvido nas nossas questões, né? E colher o maná que Deus está enviando, tá? O ego não permite, ele traça uma reta e diz assim, daqui você não passa. Vamos lá, e a mensagem que saiu para ele fala de Nanã Buruquê, né? Sabedoria anciã e de evolução. Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda a bagagem gerada está o caminho para a sua evolução. Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé. Vamos lá, volto a falar, quem quiser entrar em contato comigo para fazer Jaine, preciso do nome todo. Jaine. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Jaiane de Souza Martins, nascida em 8 de novembro de 2000. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Jaiane de Souza Martins, 8 de novembro de 2000. Também aqui na vibração de desejo, né? A Jaiane, ela já traz uma questão com relação ao dinheiro. Ela traz um probleminha de vida passada que ela precisa ajustar também no mapa para desbloquear o fluxo financeiro dela. E a mensagem que saiu para ela fala de garra, força, de vontade. Não desista dos seus ideais, seja firme. As tempestades na vida existem para serem vencidas. Use a sua intuição e seus instintos mais primitivos para recobrar seu vigor e corrigir a sua rota de trabalho. Vamos lá com a Valéria. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Valéria Lisboa Macedo da Silva, nascida em 5 de junho de 1967. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Valéria Lisboa Macedo da Silva, 5 de
junho de 1967. Valéria Lisboa Macedo da Silva, 5 de junho de 1967. Às vezes a luz não deixa a gente ver direito. Também aqui na vibração do desejo, tá certo? Vibração do ego, da maioria que está ali. É uma pessoa, a Valéria, é uma pessoa apegada a bens materiais, né? E a mensagem que saiu para ela fala do elemento água, né? Que transborda emoções. A Valéria tem um probleminha de foco que precisa ser ajustado também com a numerologia. O elemento água transborda emoções. Cuide do seu turbilhão e cuidado também para não se anular, colocando os problemas dos outros à frente dos seus. A intensidade e a profundidade criam uma imaginação muito fértil. De tempos em tempos, promova uma limpeza nas suas emoções para se livrar do que não é real e do que não é seu. Vamos para Lauane. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Lauane Natália da Conceição Silva, nascida em 2 de julho de 1906. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Lauane Natália Conceição da Silva, 2 de julho de 2006. 2 de julho de 2006, vibração do desejo, também do ego, do material, do possuir, do ter, né? E a mensagem que saiu para ela fala de ibegia, alegria do início. Conecte-se com a beleza e a felicidade da sua criança interior. Você receberá uma notícia feliz trazida pela inocência de uma criança. Conviva com os mais jovens e faça reviver a criança que é em você. Grande esperança para o futuro. Vamos lá para a Andressa. Valéria Lisboa Jali. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Andressa Camargo Ananias, nascida em 24 de outubro de 1994. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Andressa Camargo Ananias, 24 de outubro de 1994, também ali, tá vendo? Todo mundo no desejo, que é a maioria. A Andressa, inclusive, nasceu para casar, né? É aquela pessoa que nasceu para ter família, constituir família, né? Receber pessoas, mas antes de qualquer coisa, ela necessita de alguém que dê a ela um apoio, uma segurança material, porque ela é casada primeiro com a segurança material. E a mensagem que saiu para ela fala de Iemanjara, grande mãe da limpeza e proteção. Para que você possa receber as bênçãos que tanto pede, faz-se necessário antes um estudo. Faça uma faxina interna e livre-se dos maus pensamentos e dos sentimentos ruins que têm gerado mais atitudes. Abre espaço para um amor maior na sua vida, que verá que tudo brilhará conforme seu merecimento. Então, como eu disse, a gente precisa estudar para poder entender como a gente vibra e assim promover as mudanças na nossa vida. Valéria Lisboa, Lauane Jali. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Marília Natália da Conceição, nascida em 1 de agosto de 1990. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Marília Natália da Conceição, 1 de agosto de 1990, também vibração de desejo, tá? Então, assim, como eu disse, a vibração da maioria, é onde a maioria está, não é? É onde a massa está. E tudo na nossa vida a gente precisa se destacar da massa. Então, o que eu digo para você? Se você vai fazer uma universidade e você já entra na universidade com o intuito de colar e passar, a universidade ela não está nem aí para você. Ela vai deixar você, porque o que ela quer é o dinheiro, ela está passando conhecimento, tá? Mas a pessoa que está ali, ela não está no primário, ela está numa universidade. E ela tem que entender, né, que ela precisa estudar se ela quiser se destacar da maioria. Porque se ela optar por colar, o que vai acontecer? Ela vai se formar e vai trabalhar dirigindo Uber. Ou então vendendo brigadeiro de porta em porta. Porque ela não vai conseguir se destacar da maioria. E assim, quando a gente começa a estudar a espiritualidade e a mudar a nossa vibração, a gente vai subindo a nossa energia
e vai se destacando da massa, porque a massa, ela quer empurrar você para baixo. Já viu o caranguejo no balde? Vocês já viram isso? Já viram quando você pega o caranguejo e você joga um monte dentro do balde, que uns tentam sair, os outros puxam? É exatamente isso que acontece. Vamos lá, se a gente não for esperto, a gente entra pelo cano. Vamos ver a mensagem, fala de Obatalá, pureza e calma. Analisa as situações com calma e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizam com ela. Quanto à medida da ação, é baseada na clareza, no estudo e na honestidade, porque a colheita do bem é certa. Então, sempre falando do estudo, a mensagem dos orixás, sempre falando que a gente precisa se limpar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa elevar nossa energia, não é? Para que a gente possa receber do universo o maná que Deus jorra o tempo inteiro. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir colher nada. Não vou conseguir colher, porque eu não estou me destacando para que eu possa receber aquilo ali, tá? Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Douglas Henrique do Nascimento Costa, nascido em 9 de abril de 1997, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Douglas Henrique do Nascimento Costa, 9 de abril de 1997, e a vibração do desejo de novo, tá? Da maioria, de 125 Hz, a vibração do mundão, da massa, a vibração da massa. E a mensagem que saiu para ele fala de mudança e transformação. Não tenha medo de se arriscar e mudar de direção, desde que você tenha um estudo para isso. O velho tem que sair para dar entrada no novo. Entre em contato com a sua essência, garra e coragem necessária para vencer na vida e alcançar os objetivos desejados. Vamos lá na Vilma. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Vilmara Borges Machado dos Santos, nascida em 1 de dezembro de 1986. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Vilmara Borges Machado dos Santos, 1 de dezembro de 1986. A Vilmara, ela já está aqui numa vibração de medo. Não sei se ela está passando por algum desconforto, se ela tem que escolher alguma coisa, mas ela já está aqui vibrando no medo, tá? E a mensagem que saiu para ela fala de Oxumaré, de transformar é crescer. Receba a bênção do arco-íris, a transformação faz parte da vida. Aceite ser quem você é e aceite se transformar em quem você deseja ser, pois esse também é você. Afaste-se das intrigas e valorize as fases de introspecção, sempre procurando estudar para melhorar a sua vibração. Marília, eu já li. Vamos ver a Alexandra. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Alexandra Bezerra de Brito, nascida em 14 de novembro de 1974. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Alexandra Bezerra de Brito, 14 de novembro de 1974. A vibração da Alexandra é no desejo. A Alexandra também ela traz uma dívida kármica, provavelmente começou a trabalhar muito cedo, pelos idos dos 12, 14 anos. Nem sempre esse trabalho é um trabalho remunerado, geralmente é um trabalho onde a pessoa passa a ter responsabilidade muito cedo, às vezes olhar o irmão, às vezes olhar a casa, né? Por conta dessa dívida kármica que ela traz. É uma pessoa que tem condições de enriquecer, porém, ela precisa entender essa dívida kármica para poder trabalhar com ela e perder menos dinheiro. Porque a Alexandra, ela trabalha porque ela nasceu para trabalhar devido a essa dívida kármica. O meu nome é trabalho, ela pensa em trabalho o tempo inteiro, mas ela precisa entender aonde ela não pode botar o dinheiro para que ela não perca. Então, faça seu mapa de numerologia assim que você puder, para evitar, né, desconfortos com relação à parte material. E a mensagem que saiu para ela fala de amor e alegria.
A energia positiva é a que abre as portas para o amor e a alegria em sua vida. Não seja preguiçosa, enfrente seus problemas com positividade. Trabalhe com afinco, estudo e tudo se transformará em algo melhor. Anime-se. Obrigado, é verdade. Vamos lá para o Fabrício. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Fabrício Poleto Conhalato, nascido em 27 de novembro de 1981, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Fabrício Poleto Conhalato, 27 de novembro de 1981, aqui também a vibração do desejo, né? O Fabrício, ele traz uma questão com o comportamento, né? Uma pessoa ansiosa e tem uma variação de comportamento. E a mensagem que fala não podia ser outra, né? Olha só, empatia, seja luz, vibre energia pura e cristalina. Procure transmutar seus pensamentos e sentimentos, emaranhando vibrações positivas, as mesmas que gostaria de receber. Amplifique o que é bom e não acredite que isso tornará vulnerável. Vamos lá, Alexandra, eu já li. Andresa, você dá curso de numerologia? Não, Andresa, eu não dou curso de numerologia, eu vou te dizer por quê. Em primeiro lugar, eu acho que dar curso de numerologia é uma coisa, é um dinheiro que é cobrado, que eu não, como é que eu vou dizer para você, não é que não valha, mas eu não me sinto confortável em cobrar para dar um curso, porque eu tenho dom de fazer o mapa, tá? Eu tenho dom para o mapa. E se eu for dar curso de numerologia, eu tenho que delegar o meu trabalho para alguém. Porque eu tenho que parar, eu tenho que criar um curso, fazer toda uma didática. E para fazer isso, eu tenho que delegar o meu trabalho para alguém. E como eu tenho dom e eu gosto de fazer o mapa, eu não delego o meu trabalho para ninguém. Até porque eu tenho um nome há 40 anos. E meu trabalho, ele é muito diferenciado. Só quem trabalhou comigo vai dizer... Meu trabalho ele é muito diferenciado, porque além de eu ter um dom, eu passo para o cliente os problemas dele, coisa que as outras pessoas não sabem fazer. As outras pessoas só vão dizer para você, que legal, você é um 8 ali, olha, você é um 6 aqui na motivação, isso, faz isso. E aí a pessoa fica assim, sei, mas cadê meus problemas? Como é que eu resolvo as minhas questões? E aí a pessoa, o tal do numerólogo, que se diz numerólogo e que não tem estudo, não consegue explicar. Então eu desenvolvi uma técnica, né? E consigo enxergar, até por conta do meu dom, coisas que às vezes uma pessoa comum não consegue enxergar. E eu não posso ensinar isso para ninguém, porque isso é um dom. Eu não tenho como ensinar isso para ninguém. Isso vem com a pessoa. Sabe aquela pessoa que nasceu para ler carta? Sabe? Então, tem pessoas que nasceram para ler carta. Então, isso é um dom. Então, por isso que eu não dou curso, tá? Porque eu teria que parar o meu trabalho para fazer todo um programa, né? Para fazer todo um projeto, para dar aula. E, enquanto isso, quem faz os mapas? Né? Eu não gosto de passar o meu trabalho. De radiestesia, eu também não dou curso, tá? Não dou curso de radiestesia também não. Eu só utilizo a radiestesia. Aliás, eu não sei se vocês depois dão uma olhadinha no story. Eu tô com o pai dos meus filhos muito doente no hospital, tá internado, e eu hoje montei um tratamento para ele. Então a radiestesia, ela requer muito estudo, muito conhecimento de uma série de coisas, assim como a numerologia, né? E é um trabalho maravilhoso, mas eu também não dou curso, tá? Eu não dou curso de radiestesia, não dou curso nenhum, porque eu trabalho sozinha, o meu trabalho é um trabalho, como eu disse, eu tenho que parar, montar um curso, me dedicar àquela montagem, me dedicar a fazer aulas pela internet, vídeos, enquanto isso, quem faz o meu trabalho? Não é? Então, e mesmo que eu tivesse quem fizesse, eu gosto, o meu negócio, a minha praia é fazer, tá? Vamos lá para a Josefa. Mas se você quiser me dar o prazer de trabalhar comigo, de fazer o seu mapa de numerologia, você vai gostar muito. E você não vai achar uma pessoa que trabalhe como eu. Pêndulo.
Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Josefa Maria da Conceição, nascida em 1 de maio de 1963, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Josefa Maria da Conceição, 1 de maio de 1963, a vibração do medo. Não sei se ela está passando por algum problema de saúde, alguma escolha, mas o que me apresenta aqui é a vibração do medo. O que está acontecendo? Não sei dizer. Teria que abrir um mapa de numerologia para ver, tá? E a mensagem que sai para ela fala de: é preciso ter disciplina e estudo para alcançar aquilo que você almeja. Escute as mensagens que chegam até você, tenha força, tenha alegria e fé no seu caminho. Rompa com o que deve ser rompido, alimente o que deve ser alimentado e não admita que nada escravize você. Josefa, eu já li. Vamos lá. Bom, eu acho que é isso que acabou, né? É o que tem, é o que apareceu aqui para mim. Eu aguardo vocês aqui, quem quiser conversar comigo a respeito do mapa de numerologia. O meu trabalho tem preço promocional. Eu estou trabalhando com um mapa de astrologia de graça ou um mapa de empresarial de graça, não é? Fazendo o mapa de numerologia é a promoção do aniversário. Você ganha ou o empresarial ou o mapa de astrologia, tá? Fazendo o seu de numerologia. Trabalho com mapa de casal. Então, se nesse momento você está passando por uma diversidade no seu casamento, um problema no seu casamento, né, e você quer harmonizar isso, faça o seu mapa de numerologia de casal. Trabalho com mapa familiar, então aquelas pessoas que trazem maldição familiar, aquelas pessoas que trazem problemas repetitivos no núcleo familiar, trabalho com mapa de numerologia familiar também e tem muito sucesso, porque através do mapa de numerologia familiar a gente tem condição de verificar, volto a dizer, feito por quem saiba fazer, as ligações kármicas do passado. Então, quem foram aquelas pessoas em vida passada, na sua vida, que te trazem alguns problemas. Então, a gente trabalha também com a numerologia familiar, trabalho com a numerologia empresarial, trabalho com a numerologia neonatal, ou seja, a pessoa, ela faz a harmonização do nome da criança antes que a criança nasça. Mapa infantil também faço, né? Então a pessoa procura para fazer o seu mapa, o mapa da criança, para que a criança tenha menos 30% de problema. E aí depois que a criança nasce, é feito o mapa dela, tá certo? Porque, volto a dizer, 30% dos nossos problemas vem no nosso nome, 70% na data de nascimento. Então a gente precisa fazer igual os grandes empresários, igual os artistas, né? A gente precisa conhecer os problemas para que a gente possa equilibrar as forças que nos impedem de alcançar aquilo que você deseja. Quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone está aqui embaixo. Um meio mais rápido é você ir ali na minha bio, @numerologia e prosperidade, ali tem uma abazinha escrito WhatsApp, você clica ali e vem direto falar comigo, tá certo? Agradeço muito se cada um de vocês puder compartilhar no meu feed um post do Hemorrio, né? Que eu tô com o pai dos meus filhos internado e sedado no hospital e precisa de uma transfusão de sangue O positivo, né? Se alguém puder compartilhar aquele post, agradeço imensamente a vocês, porque eu preciso que aquilo chegue a um determinado número de pessoas devido à questão viral que existe no sangue. Não é só você compartilhar o sangue, existe uma carga viral que precisa ser compatível, né? E para isso, quanto maior número de gente doar o sangue, mais a possibilidade de se encontrar essa compatibilidade viral. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de ir ali na minha bio e compartilhar essa postagem do Hemorrio, né, através do story, eu agradeço imensamente, e através da rede social de vocês, eu agradeço imensamente, tá certo? Então, até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Aguardo o contato de vocês, estou trabalhando,
Pode me mandar mensagem, quem quiser fazer o mapa, quem quiser informação, e amanhã eu retorno, se o Eterno assim nos permitir. Paz profunda.